Projeção para a inflação no ano recua pela segunda vez. Inadimplência atinge recorde no país em maio. E você vai ver também. Bombeiros levam mais de 10 horas para conter incêndio no centro de São Paulo. Justiça decreta a prisão preventiva de homem que matou petista em festa de aniversário. Parentes e amigos prestam últimas homenagens ao ex-ministro Shinzo Abe no Japão. População mundial deve alcançar a marca de 8 bilhões de pessoas no dia 15 de novembro. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 13 horas e 2 minutos, pelo horário de Brasília. Daniela Paris. Boa tarde, Kleber Werneck. Boa tarde a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta segunda-feira. E olha só, um incêndio de grandes proporções atingiu prédios comerciais no centro de São Paulo. Os bombeiros conseguiram controlar o fogo após mais de 10 horas de trabalho. O incêndio, que começou por volta das 9h30 da noite, ainda atingia prédios comerciais na região da 25 de março nesta manhã. Dezenas de homens do Corpo de Bombeiros de São Paulo passaram a madrugada trabalhando para combater as chamas. O fogo teria começado em uma loja na rua Barão de Duprá e se alastrou para outros prédios vizinhos. Os lojistas foram até a região para tentar recuperar alguns bens, mas devido ao calor e ao perigo, não puderam se aproximar. Na última atualização feita pelo Corpo de Bombeiros, 85 brigadistas seguiam trabalhando para combater as chamas no prédio, que fica muito próximo ao mercado municipal. A fumaça pôde ser vista de diversos pontos da capital. 2 bombeiros acabaram feridos durante a tentativa de controlar o fogo. Ambos foram encaminhados conscientes ao pronto-socorro do Hospital do Tatuapé, com queimaduras de 2º grau. Ainda não há informações de outras vítimas. Olha só, a nossa repórter Maria Clara Leite está no centro de São Paulo, no local do incêndio, e vai trazer para a gente agora as informações atualizadas. É isso mesmo. Boa tarde, Maria Clara. Qual é a situação aí de momento? Olá, Kleber, Daniela, boa tarde a vocês e a todo mundo que acompanha a gente nesse momento. Como vocês disseram, eu falo ao vivo aqui do local do incêndio. A informação que a gente tem é que as chamas foram controladas, mas ainda é possível ver alguns focos de fogo ali nos últimos andares desse prédio comercial que fica na rua Barão de Duprá, número 95. Nosso cinegrafista está mostrando aí para vocês, então, ali nos últimos andares, o fogo que ainda pode ser observado, mas esse incêndio ele vai sendo controlado. Acontece que o trabalho do Corpo de Bombeiros vai começando de baixo e vai seguindo para os últimos andares. Até esse momento, o Corpo de Bombeiros conseguiu acessar até o 4º andar desse prédio de 8 andares e o trabalho aqui continua. Agora há pouco eu conversei, inclusive, com o capitão do Corpo de Bombeiros, André Elias, e você acompanha a partir de agora as informações dele. Capitão, o que se tem de informação até agora? Primeiro, eu já gostaria de saber qual o horário em que o Corpo de Bombeiros recebeu o chamado dessa ocorrência, né? E o que foi feito até esse momento? Nós recebemos o chamado por volta de 9 horas da noite de ontem, de domingo. Tivemos aí aproximadamente 70 homens trabalhando durante a madrugada. O fogo ele consumiu em sua totalidade uma edificação mais alta, o prédio de 8 andares, e acabou irradiando também para mais 3 outras edificações, sendo uma delas, inclusive, uma igreja histórica. 2 bombeiros se feriram, tiveram queimaduras em mais de 30% do corpo, queimaduras de 2º e 3º grau. Foram socorridos pelas nossas unidades de resgate até o pronto-socorro do Tatuapé, enquanto-se estável nesse momento. Agora, nós temos 99 homens trabalhando. Os esforços se concentram na edificação mais alta, que é a que ainda tem chamas. As demais frentes continuam para garantir que não haja reignição. Eu vi que você disse antes que até o 4º andar os homens conseguiram adentrar. Para cima ainda não, é isso? Sim, nós tínhamos acessado até o 4º andar. É preciso fazer a extinção completa, garantir a segurança até mesmo para uma rota de fuga, e aí sim irei avançando para todos os pavimentos. Porque a gente ainda vê fogo nos últimos andares. Sim, o fogo está controlado, claro, não está extinto, mas já não corre mais o risco dele passar para outra edificação, já é uma situação muito mais controlada.
Quais são os próximos passos? Partir para a extinção, propriamente dita, que seja um combate interno, como a gente vem fazendo. Tá? A única questão é que não existe aí uma previsão para que isso aconteça. Pelo menos até amanhã, eu ouvi dizer que 24 horas seria o tempo de trabalho, no mínimo. Não, é difícil de prever, de estipular qualquer coisa, assim. A gente acredita que ainda perdure durante todo o dia, talvez à noite. Agora, é muito complicado falar em um tempo. É isso aí, Kleber, Daniela, as informações do capitão André Elias, do Corpo de Bombeiros, ele então trouxe essas informações atualizadas. O trabalho continua por aqui sem previsão de término e continua então as 31 viaturas do Corpo de Bombeiros por aqui, os 99 anos trabalhando no combate às chamas. A fumaça, a gente já vê que é bem mais clara, ainda é aquela fumaça um pouco espessa, né, mas não tão escura e tão espessa como foi conferido na manhã desta segunda-feira. E o que acontece é que as ruas aqui no entorno foram bloqueadas justamente por causa desse incêndio, né? Toda a região foi evacuada, há um prédio residencial bem ao lado desse prédio que pega fogo nesse momento, esse prédio foi evacuado, outras 3 edificações também foram atingidas, né? Uma igreja e 2 lojas, uma dessas lojas ficou completamente destruída e a outra loja, ela teve o teto desabado. E aí a gente tem então esses bloqueios por aqui, você pode ver aqui na minha frente que não passa ninguém por aqui. A gente tem o acesso da Rua Cavalheiro Basílio Jafé, a Rua 25 de Março bloqueado, a Rua da Cantareira com a Avenida Senador Queiroz também bloqueado, a Rua Barão de Duprá com a Rua Cantareira, também com a Assad Abdala, também com a Rua Carlos de Souza de Nazaré, todas elas bloqueadas, e a Avenida Prestes Maia com a Rua Carlos de Souza Nazaré, todas bloqueadas nesse momento, assim como algumas linhas de ônibus também foram alteradas, justamente porque não podiam passar aqui nessa região. A gente segue acompanhando todo o trabalho dos bombeiros por aqui, a qualquer momento podemos voltar com outras informações. Kleber, Daniela. Muito obrigada, Maria Clara, e a gente continua trazendo para você, espectador, mais informações ao longo da nossa programação. A gente muda de assunto agora e fala de economia. A estimativa para a inflação deste ano recuou pela segunda vez e, segundo o boletim Focus, a expectativa de crescimento econômico avançou para 1,59%. A projeção do mercado financeiro para a inflação em 2022 recuou de 7,96% para 7,67%. É a segunda queda semanal seguida na mediana das previsões para o índice de preços ao consumidor amplo. Apesar da baixa, a expectativa para o IPCA de 2023 subiu de 5,01% para 5,09%. As projeções de inflação para ambos os anos, 2022 e 2023, ainda estão acima do centro da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional, que esse ano não deveria ultrapassar os 5%. A estimativa do crescimento econômico para 2022 avançou para 1,59%. O mercado manteve a expectativa de alta de 0,5% para o PIB de 2023. Os analistas mantiveram as previsões para a taxa básica de juros em 13,75% neste ano e em 10,50% para o ano que vem. A Selic é a principal ferramenta do Banco Central para controlar a pressão inflacionária. Os números são do Boletim Focus do Banco Central, que reúne a estimativa de mais de 100 instituições do mercado financeiro para os principais indicadores econômicos. Mesmo depois da redução do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, o ICMS sobre combustíveis, o diesel comum baixou muito pouco. Caiu em média 5 centavos por litro em 2 semanas. Apesar da redução do ICMS, o diesel pouco sentiu o efeito da medida. Enquanto a gasolina e o etanol baixaram aos menores valores desde o ano passado, o diesel comum registrou uma queda de apenas 5 centavos no preço médio. O Ministério de Minas e Energia havia estimado que a redução do ICMS acarretaria em uma queda de 13 centavos em média no custo do litro do combustível. Mas, segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, o preço médio do diesel no Brasil entre 3 e 9 de julho foi de R$ 7,52. Há 2 semanas antes da implementação da medida, esse valor era de R$ 7,57.
Neste ano, foi a primeira vez desde o início da série histórica da ANP, em 2004, que o preço médio do diesel ficou mais alto do que o da gasolina. A redução do ICMS afetou menos o diesel porque os estados já trabalhavam com alíquotas menores para o produto, quando comparadas às de outros combustíveis. Segundo a ANP, o diesel S500 acumula uma alta de 65% em 12 meses. Em junho de 2021, o preço médio do litro no Brasil estava em R$ 4,54. O último reajuste de preços da Petrobras, em junho deste ano, subiu o valor do combustível nas refinarias em 14,26%. O governo federal prorrogou por mais 60 dias a medida que define que as alíquotas do ICMS devem ser iguais em todos os estados. A decisão impede os estados de ampliar o imposto no preço final ao consumidor. E olha só, agora um dado preocupante. O número de inadimplentes no Brasil atingiu um recorde no mês de maio. A pesquisa da Serasa apontou que em todo o país, mais de 66 milhões de pessoas estão devendo, como nós vamos ver nessa reportagem. O Brasil alcançou o maior número de inadimplentes desde o início da série histórica feita pela Serasa em 2016. Em maio, mais de 66 milhões e 600 mil pessoas estavam com os nomes negativados por dívidas. Segundo a Serasa Experian, os números representam um aumento de 4 milhões de nomes. Ainda de acordo com o levantamento, a maioria das dívidas é com o segmento de bancos e cartões, que representa 28% do total. Depois aparecem as contas essenciais, como água, luz e gás. Na sequência, estão setores de varejo e financeiras, serviços, telefonia e seguradoras. A Serasa espera que o saque extraordinário do FGTS de R$ 1.000 possa ajudar os negativados a limpar o nome. Os dados apontam também que a faixa etária mais jovem, de 18 a 25 anos, foi a que mais cresceu em inadimplência. Isso na comparação entre maio de 2021 e 2022. A alta foi de 10,75% e chegou a 8 milhões e 560 mil negativados. Já o número de idosos com dívidas cresceu 8,3%, alcançando quase 11 milhões e meio de pessoas. Ainda assim, o maior número de inadimplentes, os de 26 a 40 anos, tem mais de 23 milhões e meio de negativados. Depois aparecem os brasileiros entre 41 e 60 anos, grupo no qual há 22,8 milhões em situação de inadimplência. A Justiça decretou a prisão preventiva do homem que matou o tesoureiro do PT, Marcelo Aloísio de Arruda, durante a sua festa de aniversário. O crime teria motivações políticas, já que o atirador se declarou apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Em sua rede social, o próprio Bolsonaro repudiou o crime. O presidente disse, inclusive, que dispensa o apoio de pessoas violentas. Uma câmera de segurança registrou o momento do crime. Primeiro, o guarda municipal tenta se esconder embaixo de uma mesa. Em seguida, o atirador aparece com a arma em punho. A mulher da vítima tenta contê-lo, mas sem sucesso. O homem atira a queima-roupa. O guarda municipal reage e também atinge o atirador, que caiu do outro lado do salão. O crime aconteceu durante uma comemoração de aniversário em Foz do Iguaçu. A vítima foi o guarda municipal e tesoureiro do PT, Marcelo Aloísio de Arruda, que não resistiu aos tiros e morreu. Ele comemorava o aniversário de 50 anos com uma festa temática do partido. O atirador é o policial penal federal José Jorge da Rocha Guaranho, que segue internado. Por divergências políticas, Guaranho invadiu a festa, discutiu com a vítima e efetuou os primeiros disparos. As imagens desse outro vídeo mostram o momento que ele chegou no local. O presidente Jair Bolsonaro afirmou em uma rede social no domingo que dispensa o apoio de quem pratica violência contra opositores. A postagem, segundo Bolsonaro, é uma republicação de uma mensagem feita em 2018. Você vai ver a seguir: parentes e amigos prestam homenagens ao ex-ministro Shinzo Abe no Japão. E ainda, a população mundial deve alcançar a marca de 8 bilhões de pessoas no dia 15 de novembro. Nós voltamos daqui a pouco.
Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora são 13 horas e 19 minutos pelo horário de Brasília e hoje é segunda-feira, é dia do quê? Dia de esporte, né, Dani? Pois é, e quem traz as informações pra gente é o Leonardo Félix. Boa tarde, Léo, mais uma vez, seja muito bem-vindo. E hoje o que tem no cardápio? Tênis, futebol? Tá cardápio cheio realmente, Kleber. Boa tarde, Dani, a todos que nos assistem aqui na HIT. Vamos começar falando de tênis. O sérvio Novak Djokovic ganhou o torneio de Wimbledon pela 7ª vez na carreira. Ele venceu na final o grego Nick Kyrgios de virada por 3-1, parciais de 4-6, 6-3, 6-4 e 7-6 em 3 horas de partida na quadra central lá em Londres. O sérvio saiu atrás, mas buscou a virada e garantiu o 4º título consecutivo na capital da Inglaterra, se isolando na 2ª posição da história em títulos de Grand Slam com 21. Rafael Nadal, com 22, é o único jogador homem com mais conquistas que o sérvio. Com a taça, Djokovic se igualou a Pete Sampras e William Henschel como o 2º maior campeão da história do torneio entre os homens. Apenas Roger Federer tem mais títulos, com 8 taças no currículo. O sérvio também se tornou apenas o 4º tenista homem na história a conquistar ao menos 4 títulos consecutivos em Wimbledon. Apenas Pete Sampras, Roger Federer e Bjorn Borg conseguiram. Os 2 últimos foram pentacampeões. E agora vamos falar de futebol. Neste domingo foram realizadas 6 partidas da 16ª rodada do Brasileirão. Lembrando que logo mais às 8 da noite jogam no Beira-Rio Internacional e América Mineiro. Confira aí os resultados. No Couto Pereira, Curitiba e Juventude empataram por 2-2. No Mineirão, empate por 0-0 entre Atlético Mineiro e São Paulo. Na Vila Belmiro, Santos ganhou por 1-0 do Atlético Goianiense. Na Arena Pantanal, Cuiabá bateu o Botafogo por 2-0. O Verdão deu mole e só empatou em 0-0 com Lanterna Fortaleza, no Castelão. O Palmeiras segue líder agora com 30 pontos. E quem colou no Palmeiras no topo da tabela foi o Corinthians, que venceu o Flamengo por 1-0. Depois dessa vitória na Neoquímica Arena, o Timão passou a ser o 2º colocado com 29 pontos. E agora a gente tem aí o gol do Corinthians, né, que a gente vai mostrar pra vocês. Vocês vão ver que lance bizarro aconteceu lá na Neoquímica Arena. Vamos ver aí o gol contra do Rodinei. Vamos lá, vamos rodar esse gol do Rodinei aí. Cruzamento aí, jogada na área do Flamengo. Passou por toda a extensão da área, voltou. E aí o Rodinei voltou aos seus velhos tempos e fez aí esse gol contra que deu 3 pontos pro Corinthians, que segue aí coladinho no Palmeiras, né? E tem mais emoção aí prometida para agosto, né? Mais 2 jogos pela Libertadores, agora tanto no dia 2 de agosto, no início do mês, também na Neoquímica Arena, e na semana seguinte, no dia 9, no Maracanã, na quarta de final da Libertadores da América. Essas partidas, com certeza, Kleber, vão ser melhores que ontem, né? Com certeza, Léo. E mais uma vez a gente agradece aí pela sua participação. Tá certo, e a gente traz mais informações e o jogo prometendo reforços daí de ambos os lados e muita emoção de lado a lado. Muito obrigada, Léo, e até semana que vem. Até semana que vem. O sistema 5G mal começou a funcionar no Brasil e já estimulou uma corrida por novos celulares. A venda de aparelhos compatíveis com o novo sistema aumentou 230% nos 5 primeiros meses deste ano. Por enquanto, só Brasília conta com o 5G no Brasil, mas a chegada da nova tecnologia já anima os consumidores a buscarem aparelhos compatíveis. É o que mostra um levantamento feito por uma consultoria de mercado. A pesquisa foi realizada entre os meses de janeiro e maio deste ano, e na comparação com o mesmo período do ano passado, o crescimento foi de 230%. E o principal motivo, segundo os consumidores, foi a oferta de aparelhos mais baratos que comportam o novo sistema. Para se ter uma noção, no primeiro semestre de 2021, o preço de um celular 5G era de aproximadamente R$ 5.350. Já no segundo semestre do mesmo ano, já era possível encontrar aparelhos por R$ 2.500, metade do preço. Isso refletiu nas vendas. O 5G é a 5ª geração de tecnologia de internet móvel. Uma das grandes vantagens dela é a velocidade, que pode chegar na casa dos gigabytes por segundo, fazendo com que para baixar um filme leve poucos minutos.
E olha só que número impressionante. No dia 15 de novembro deste ano, a população mundial deve chegar a 8 bilhões de pessoas. Pois é, a projeção foi divulgada pela ONU nesta segunda-feira. E uma das novidades é que a Índia deve superar a China como o país mais populoso do mundo. A projeção feita pela Organização das Nações Unidas também aponta que a Índia vai superar a China como o país de maior população em 2023. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que o marco populacional é uma recordação de nossa responsabilidade compartilhada de cuidar do nosso planeta e um momento para refletir sobre onde estamos em dívida com nossos compromissos mútuos. Ele lembrou ainda que os avanços na saúde prolongaram a expectativa de vida e reduziram drasticamente as taxas de mortalidade materna e infantil. A projeção do Departamento de Economia e Assuntos Sociais da ONU afirma que a população mundial está crescendo no ritmo mais lento desde 1950. O mundo deve alcançar 8 bilhões e meio de habitantes em 2030 e 9 bilhões e 700 milhões em 2050. Na década de 2080, deve chegar ao pico de quase 10 bilhões e 400 milhões, antes de registrar estabilidade até 2100. Atualmente se observa uma queda líquida nas taxas de natalidade dos países em desenvolvimento. Enquanto isso, mais da metade do crescimento projetado na população mundial nas próximas décadas será concentrado em 8 países. São eles: República Democrática do Congo, Egito, Etiópia, Índia, Nigéria, Paquistão, Filipinas e Tanzânia. Olha, e um dia depois do Partido Liberal Democrata consolidar a maioria no Senado, familiares e amigos de Shinzo Abe compareceram ao funeral do ex-primeiro-ministro japonês em Tóquio. Parentes e amigos de Shinzo Abe prestaram homenagens nesta segunda-feira em Tóquio ao ex-primeiro-ministro japonês assassinado na última sexta-feira. O carro fúnebre com o corpo de Abe chegou ao templo de Zojoji para o funeral com a presença de autoridades e empresários. Na véspera, o Partido Liberal Democrata, do qual o ex-primeiro-ministro fazia parte e participava de um evento de campanha no momento do ataque, consolidou a maioria no Senado japonês. Durante as eleições para o Senado no domingo, que aconteceram apesar da grande comoção nacional provocada pelo assassinato, o primeiro-ministro Fumio Kishida destacou a importância de mostrar que a violência não pode derrotar a democracia. Bom, e esta edição fica por aqui. Eu agradeço por sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Daqui a pouquinho, às 13h50, eu chego com mais informações. Obrigada e até mais. Até mais.